Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ela versa sobre a reconvenção, a ampliação subjetiva que é propiciada, que pode ser propiciada pela reconvenção, quando a reconvenção é proposta em um processo já em curso pelo réu e por um terceiro, como nós veremos. Tá? Deixa eu primeiro apresentar, como de costume, o julgado para vocês. Trata-se do recurso especial 2.046.666 de São Paulo. A referência completa do julgado e a disponibilização da ementa, que é bastante extensa, os senhores vão encontrar na referência, na descrição desse vídeo. Deixa eu explicar o que houve aqui do ponto de vista fático que justificou essa pretensão que chegou até o STJ. Nós tivemos na origem a celebração de um contrato de franquia de restaurante, uma marca muito conhecida, um restaurante muito conhecido, está aqui, ó, Spoleto Franchise. Então, contrato de franquia do Spoleto. E o empresário ajuizou uma ação pedindo a anulação do contrato em face da franqueadora. E ele alegou descumprimento das cláusulas contratuais, diversos descumprimentos por parte da franqueadora, inclusive e especialmente a assessoria necessária para o início da atividade empresarial no ramo alimentício. Percebam que essa ação foi movida, a ação originária, foi movida entre o empresário e a franqueadora, a empresa de franchise. Quanto da resposta do réu, da franqueadora, ela ofereceu contestação como peça de defesa aos pedidos do autor, do empresário, e ofereceu também reconvenção da franqueadora. E na reconvenção, ela pediu a condenação do autor a pagar algumas parcelas, como a multa contratual, a taxa de royalties que estava em aberto. Mas essa reconvenção não foi proposta apenas pela franqueadora. Foi proposta também por uma outra pessoa jurídica, que era a distribuidora. E a distribuidora pediu a condenação do autor a lhe pagar pelo material, pelos produtos que já tinham sido distribuídos, pelos insumos necessários para a abertura do restaurante, do Spoleto. Isso já tinha sido entregue para o empresário. E aí a distribuidora pediu a condenação do autor a lhe ressarcir esse valor. Então vejam, tivemos a reconvenção pelo réu, pela franqueadora, que formulou lá o seu pedido de condenação do autor da ação originária, né? Condenação do empresário, autor reconvindo, ao pagamento de taxas de royalties e de multa contratual. E tivemos também a reconvenção de um terceiro em relação à ação originária. Porque aqui está o cerne da questão. A distribuidora, ela é parte apenas da reconvenção, não é parte da ação originária. Nós temos duas demandas. A demanda do autor em face da franqueadora e temos uma outra demanda da franqueadora e da distribuidora em litisconsórcio ativo na reconvenção em face do empresário. Esse é o ponto. E aí a sentença foi de procedência dos pedidos do empresário, declarando nulo o contrato, e de improcedência da reconvenção. Então julgou improcedente os pedidos de condenação do autor, empresário, ao pagamento de multa contratual, de taxa de royalties, que era o pedido da franqueadora, e também improcedente o pedido da distribuidora, de pagamento pelos insumos. E aí, a distribuidora, que é uma pessoa jurídica diversa da franqueadora, recorreu, alegando que os insumos já foram fornecidos ao empresário e que o não pagamento pelo autor, pelo empresário, corresponderia ao enriquecimento ilícito, ao enriquecimento sem causa. E que ela, a distribuidora, ela não participou do contrato entre autor e a franqueadora, que são autores e réus da demanda originária,
e que a resolução desse contrato, por inexecução de qualquer das partes, não pode lhe atingir a ela, distribuidora. Por quê? Porque ela não fez parte do contrato e também não fez parte do processo. Perceba que na demanda originária era apenas empresário e franqueadora que participavam. E não há previsão de solidariedade, nem no contrato, solidariedade entre ela, distribuidora, e a franqueadora. Não há previsão nem no contrato, nem em lei. Então, o que nós temos que ver aqui, falar muito rapidamente, é sobre a franquia, contrato de franquia, relação jurídica, direito material da franquia, e o que nos interessa mais é a reconvenção. A franquia, meus amigos, está disciplinada na Lei 13.966 de 2009, que dispõe sobre o sistema de franquia empresarial. E lá no artigo 1º há uma definição. Esta lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços, e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. Então, o que nós temos aqui, na relação de franquia, o STJ afirmou que nós temos aqui um contrato de adesão, que realmente o franqueado ele assina as condições apresentadas pelo franqueador, mas como consta expressamente do dispositivo em comento, não se caracteriza uma relação de consumo. O STJ afirmou isso no recurso especial 1.803.752, que é um contrato de adesão sem ser de natureza consumerista. Na verdade, é um contrato que visa estimular a atividade empresarial. O que mais nos interessa, no entanto, é falarmos sobre a reconvenção. A reconvenção está prevista no CPC no artigo 343, e a reconvenção consiste em uma demanda incidental, autônoma e independente, proposta pelo réu em face do autor. Vejam o que consta do artigo 343, parágrafo 2º. O caput vai dizer que quem pretenda reconvir vai fazer isso na contestação, né? Então é lícito na contestação que o réu propõe a reconvenção para formular uma pretensão própria em face do autor, conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa. E no parágrafo 2º tem lá, a desistência da ação originária ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do seu mérito, tudo isso da ação originária, não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Aqui fica claro, portanto, que o que nós temos é uma demanda autônoma e independente. Ou seja, a reconvenção não depende dos rumos e da sorte que vai ter a ação originária. Não é uma ação dependente, ao contrário, é uma ação independente, é uma demanda incidental. O processo que tinha uma demanda do autor em face do réu passa a ter mais de uma demanda. Agora, a demanda 2, a demanda reconvencional do réu em face do autor. Mas perceba que não é apenas do réu. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro, e a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro, que foi justamente o que se deu na hipótese. Quer dizer, é possível que a reconvenção, além de ter uma ampliação objetiva da demanda, porque a reconvenção traz um novo pedido, então pode ser que tenhamos uma nova causa de pedir, pode ser, e certamente teremos um novo pedido, né? Porque a reconvenção ela é conexa com a ação principal, então pode ser a mesma causa de pedir que acrescente apenas um pedido, ou pode ser uma outra causa de pedir, um outro fato que tenha uma proximidade com o primeiro, com a causa de pedido da ação principal. Então, uma ampliação objetiva nós teremos sempre. Já a ampliação subjetiva, quer dizer, a inclusão de um novo sujeito no processo, ela é eventual. Pode ter ou não. Nós podemos ter uma reconvenção só do réu em face do autor. E não vai ter acréscimo de sujeito nenhum. Mas a reconvenção pode ser do réu e um terceiro, em face do autor e um terceiro. E aí nós teremos aqui litisconsórcio na
reconvenção com ampliação subjetiva na ação originária, que foi o que nós tivemos na hipótese. A reconvenção na hipótese foi proposta pelo réu, franqueadora, e por um terceiro, a distribuidora. Por que terceiro? Porque a distribuidora é autora na ação reconvencional, formulou um pedido a seu favor, mas não é parte na ação originária. Na ação originária é empresário, franqueador e franquia. Franqueado e franqueador. Empresário e franqueador. A distribuidora não é parte na ação originária. Ela somente é parte na ação reconvencional. E o que foi que o STJ concluiu nesse julgado que nós temos a analisar? Que cada pedido e cada relação jurídica deve ser analisado em separado. Ou seja, a relação jurídica da distribuidora de fornecimento de insumos para a operacionalização do restaurante não está condicionada e vinculada à relação de franquia. Ou seja, a relação de fornecimento de insumos pela distribuidora não se confunde com a relação de franquia, da franqueadora. Não é possível estender os efeitos da resolução do contrato, da franquia, seja lá por culpa de qualquer das partes, à relação de distribuição de insumos. Até porque, como nós vimos, a distribuidora não participou nem da celebração do contrato de franquia, nem do processo originário, que envolve aonde se discutiu a quebra do contrato, a resolução do contrato, foi na ação originária, entre empresário e franqueadora. E a distribuidora não foi parte. Né? Quer dizer, a ampliação subjetiva na reconvenção, apenas na reconvenção, não altera as partes e nem altera o polo da ação na ação originária. Porque o terceiro, no nosso caso, a distribuidora, ele integra tão somente a reconvenção e não se torna parte na ação originária. Nem mesmo a alegação de que a franqueadora e a distribuidora integram o mesmo grupo econômico é suficiente para apanhar os efeitos da quebra do contrato em relação à franqueadora, também a distribuidora. Por quê? Porque em que pese essa reunião das partes no mesmo grupo econômico, cada uma delas tem a sua própria personalidade jurídica e a sua autonomia patrimonial, jurídica, de responsabilidade, deveres e obrigações e direitos de cada uma dessas pessoas jurídicas. É o mesmo raciocínio aqui de não vinculação, porque fazem parte do mesmo grupo econômico, do artigo 50 do Código Civil, que trata da desconsideração da personalidade jurídica. E veja no parágrafo 4º lá, ó, a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata esse caput, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Quer dizer, a análise dos requisitos devem se fazer presente em cada uma das pessoas jurídicas autônomas. Então não é porque é para quebrar a personalidade jurídica da pessoa jurídica 1, que integra o mesmo grupo econômico da pessoa jurídica 2, que vai quebrar da pessoa jurídica 2 também. Elas fazem parte do mesmo grupo econômico, a reunião de esforços, concentração de capitais para o mesmo ideal, mas são pessoas jurídicas distintas. A análise deve ser individualizada. O mesmo raciocínio você joga aqui para a reconvenção. Não é porque faz parte do mesmo grupo econômico que você vai criar uma solidariedade sem previsão em lei, sem previsão no contrato, e vai fazer com que a distribuidora sofra os efeitos da quebra de um contrato que ela não fez parte, que é da franqueadora. Então veja, qual foi a conclusão, portanto, que chegou o STJ nesse julgado em sede conclusiva, no recurso especial 2.046.666? Que o juiz tenha julgado procedente o pedido do autor em face da ré franqueadora e estipulado lá a resolução do contrato por quebra do contrato, por inexecução da franqueadora de suas obrigações, muito que bem. Só que isso não deve apanhar automaticamente os efeitos para a distribuidora, que é parte apenas da reconvenção. E ela tem razão. Se ela, a distribuidora, forneceu os insumos para o empresário, ela deve ser remunerada por isso. O empresário deve pagar por esses alimentos, os insumos, todo o necessário para a abertura do restaurante. Então, o fato de ter quebrado o contrato de franquia não produz efeitos automaticamente na relação de consumo e de distribuição de insumos.
Então, a improcedência da reconvenção quanto a esse pedido de indenização quanto aos materiais que já foram entregues, ele foi revertido, porque a distribuidora teria direito a receber aquela quantia e nada lhe influencia a quebra de contrato da franquia. Ok? Então, meus amigos, isso que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.